Nessa madrugada, de sábado para domingo, às 3 horas e 21 minutos do horário de Brasília, nós tivemos o início da lunação em Sagitário. E a lunação é um período de fecundação, né, a lua nova, que é o encontro do Sol e da Lua, trabalhando as energias referentes àquele ciclo, né, aquele signo. E o que é o signo de Sagitário? É um signo de expansão, de crescimento, está muito relacionado às nossas crenças, ao nosso desenvolvimento pessoal, intelectual, nos faz pensar na vida, em nos comprometer com os nossos propósitos alinhados às nossas verdades, à nossa ética, né, e a forma como a gente se posiciona no mundo através dessas verdades que a gente carrega com a gente, daquilo que a gente aprende, né, com todos os nossos BOs, as nossas crises existenciais vividas no signo anterior, que é o signo de Escorpião. Então, esse momento, né, é como se fosse um início relacionados a esses propósitos de vida. E nos convida também a nos planejar e nos alinhar com aquilo que a gente quer construir no próximo ciclo anual, né, referente ao ano novo. Então, essa alunação que se iniciou aos 9 graus de Sagitário, tivemos uma quadratura T. A posição com Júpiter, que é o seu dispositor no signo de Gêmeos, que está debilitado, está em retrogradação, já está reavaliando algumas crenças, algumas questões relacionadas à nossa mente, né, que tem aquele excesso de pensamento que muitas vezes acaba nos desviando dos nossos propósitos e, né, daquele caminho que a gente precisa seguir, porque se dispersa facilmente. E também temos a quadratura com Saturno, né, no signo de Peixes, que agora no seu movimento direto tem mais essa ideia de compromisso, né, com aquilo que está, de alguma forma, pedindo um compromisso, uma responsabilidade, né, com relação àquilo que se sente, né, num plano mais sutil, né, na nossa percepção mais sutil, né, daquilo que a gente intui de alguma forma. Então, se a gente, né, juntar, né, todas essas influências, a gente pode ter algum objetivo, nesse momento não ainda muito claro, né, com o que vai ser daqui para frente, mas eu acredito que é algo que está relacionado com os últimos acontecimentos dos últimos ciclos, porque a gente tem Mercúrio que está retrógrado, né, que está fazendo uma recepção mútua com esse Júpiter, também retrógrado em Gêmeos, né. Então, pelo menos até a lua cheia, que é o período que Mercúrio vai ficar retrógrado, né, e depois a gente vai ter a outra metade do ciclo para colocar as coisas nos seus devidos lugares, é como se a gente estivesse repensando, reavaliando, né? Existem algumas frustrações, existem algumas mágoas, alguns bloqueios emocionais referentes a esse Saturno em Peixes, né? E eu acredito que a energia de Sagitário é uma energia muito expansiva, né? Muito, sabe, de querer crescer, de viver a vida de forma plena, né? Em alinhamento com essa verdade que a gente tem dentro da gente, né? Muitas vezes a gente pode se sentir limitado por conta das expectativas que a gente cria e que a gente, de alguma forma, projeta fora. Então, eu acredito que essa configuração, de certa forma, ela está pedindo que o nosso compromisso seja com aquilo que a gente sente de verdade com a gente, né? Porque tem muita coisa que a gente mente pra gente mesmo para não sair da zona de conforto, para não se colocar num lugar, né, de responsabilidade. E são mentiras que elas maqueiam, né, a realidade. E a vida, ela é muito mais do que isso, né? Então, é como se a gente tivesse que ter essa responsabilidade com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente deseja, né? E parar de alimentar essas mentiras, essas hipocrisias, né? Porque as expectativas para crescer, elas não têm que estar fora, elas têm que ser a partir do momento de eu saber quem eu sou, né? A partir do momento que a gente sabe quem a gente é, né? Daquilo que a gente já superou e aquilo que a gente deseja alcançar, a gente sabe que só depende da gente. Aí que vem a fé em si mesmo, a fé na vida, a fé nos seus propósitos. Eu acho tão interessante pensar no signo de Sagitário como um signo de sorte, né? Júpiter como grande benéfico padrinho do céu, né, cósmico, porque é justamente isso. A partir do momento que a gente está alinhado com essa verdade, né, e está honrando com a vida, né, com os seus propósitos, com os seus objetivos, né, de forma íntegra, o universo conspira. Aí acontece as sincronicidades, né? Porque aparece fulano que vai ajudar, e ciclana que vai fazer isso, e que vai aparecendo as coisas nos seus momentos certos, da forma certa, e as coisas vão se alinhando. E é justamente isso, né? Porque o nosso principal propósito de vida, independente de qualquer situação, né? De qualquer condição, né? Financeira, de saúde, é a nossa evolução de alma, né?
Então não faz sentido a gente deixar que a nossa mente nos sabote a ponto da gente se frustrar com expectativas que a gente coloca fora, né? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu já superei, né? Então eu sei o meu valor, né? E eu não preciso colocar a minha expectativa em ninguém para reconhecer o meu valor. Ao mesmo tempo, eu sei que o que eu vivi não é igual o que fulano viveu, o que ciclana viveu. Então nada me faz... não é digno também eu ficar me achando num lugar de mais merecedora ou menos merecedora do que alguma outra pessoa, que não seja eu, né? A gente pode responder por si, né? A gente não pode responder por ninguém, porque fulano, ciclano merece, senão a gente também não está sendo justo, né, com a vida. Então eu acredito que existem esses princípios filosóficos, né, para serem analisados aí individualmente, que pode trazer alguns insights muito importantes da forma como a gente se relaciona com a vida, com as pessoas, né, essas falsas posturas, né, porque tem muita hipocrisia, tem muita demagogia, porque se a gente se coloca naquele lugar de que eu tenho razão, eu tô certa, tá todo mundo errado, né, então isso aí também é muito tóxico, né, e não é justo, né, a partir do momento que eu só conheço a minha verdade, né. E aí entra aquela pauta, né, de ideologias e tudo mais, que é muito também característico do signo de Sagitário, né, porque Sagitário, ao mesmo tempo que é uma energia assim muito expansiva, né, muito de abrir as fronteiras da mente, né, seja fisicamente, através de viagem, de conhecer culturas, né, de conhecer o que está além, né, o estrangeiro, né, também tem um estranhamento, né, porque a partir do momento que a gente pensa diferente, existe um distanciamento, né? Eu respeito a sua opinião, mas eu não sou obrigada a concordar com o que você pensa. Então também tem esse distanciamento que é muito do intelecto, né? E as coisas só acontecem, né, de uma forma, assim, digamos, alinhadas, desde que haja essa honestidade, né, de você defender naquilo que você pensa, mas também permitir mudar, né, reconhecendo seus erros e reavaliando que em determinadas situações aquilo que você via não era o que condizia com a realidade, né, porque existe a retrogradação de Mercúrio e de Júpiter. Então, dando uma continuidade até nessa linha de raciocínio, a gente tem o aspecto de Vênus em Capricórnio, fazendo um trígono com Urano em Touro. Então tem uma questão de reavaliação dos nossos valores, valores concretos, valores... segurança, sabe? O que traz segurança, o que traz um alinhamento com aquilo que eu desejo, né? Porque tem muito daquilo que a gente deseja para nossa realização de vida. E Urano em Touro, ele tem um aspecto de inovação, né? Mais com base naquilo que é original, né? Que é autêntico. Então, se for necessário, né, que a gente revolucione algumas questões da nossa postura relacional, né, para que a gente esteja alinhado, a gente faz, né, a gente, né, se distancia de pessoas que não têm esses mesmos valores de vida, né, porque existe uma autenticidade, né, com relação aos nossos valores, né, tem essa coisa da honestidade. Então é um momento assim que realmente está muito tendencioso a isso, até porque a gente tem Marte no signo de Leão, está fazendo um trígono com o nó do norte, né, que está em Áries, dispõe desse nó do norte, então que está há muito tempo pedindo mais autenticidade, mais autonomia, mais força, mais coragem para enfrentar os desafios, né, sem tantos condicionamentos, sem tantas preocupações com o que vão pensar, com o que deixam de pensar, né, ou com padrões comportamentais tóxicos, né, da forma como a gente se relaciona, né, que muitas vezes nos deixa presos ali, né, algumas situações mais do ego, e que impedem a nossa evolução. Então eu acredito que a partir do momento que a gente consegue, né, ter essa postura de mais alinhamento com essa verdade, com esse propósito que a gente está buscando, sugerida pela alunação em Sagitário, né, a gente consegue se colocar assim com mais autonomia, né, dando voz ao coração, que é o posicionamento de Marte em Leão. E lembrando, né, Marte em Leão vai ficar retrógrado a partir do dia 6 até fevereiro. Então é uma caminhada aí que vai pedir para a gente refazer algumas trajetórias e também rever muito a nossa postura, né? Quais são as batalhas que valem a pena lutar, né? Porque às vezes a gente fica insistindo em batalhas, né, que só ferem a nossa a nossa alegria, a nossa leveza de ser quem a gente é, né? Porque é isso que busca o Marte em Leão, né? Ser quem se é, essa liberdade, essa espontaneidade de ser livre, né? Com o seu ser mais autêntico, né? Com a sua essência. E
às vezes, né, a gente precisa trabalhar algumas questões internas para que a gente tenha essa coragem, né? Porque não é fácil. É muito mais fácil a gente vestir algumas máscaras, né? Se fazer mais um no meio da multidão, né? Porque para ser quem a gente é de verdade e incomodar muita gente que não consegue ter essa liberdade, então é muito corajoso, né? Tem que ter muita coragem, tem que ter peito, né? Para você ser uma pessoa autêntica, uma pessoa que é feliz, né? Pensando e agindo de forma coerente, ética, né? E principalmente, né? Defendendo seus ideais sem precisar ferir e nem prejudicar ninguém. E é possível, né? É possível, sim. A gente tem que acreditar que se a gente vê algumas posturas, né? Ou porque o político age assim, né? Porque o pastor, o padre, seja lá quem for, faz isso, né? E a gente fica apontando o dedo, né? A gente tem que ter uma postura na vida para ser diferente daquilo que a gente vê que não é legal, né? E se a gente não ter esse compromisso em fazer algumas mudanças mínimas, né, na nossa postura, fazendo esse trabalho interno, né, sugerido pela alunação Escorpião de ressignificar as nossas emoções, né, para que a gente possa ter um filtro mais purificado da maneira como a gente se projeta na vida, daí realmente, né, fica complicado. Mas eu acredito que, apesar de desafiadora essa alunação em Sagitário, devido a esses trânsitos, a oposição que vai fazer com Plutão, né, e tem aí um enfrentamento, né, uma batalha de choque, que é mais por conta, né, do excesso de controle, né, do excesso enfim, de algumas posturas que meio que estão impedindo essa expressão autêntica, né. Então, isso de alguma forma pode ser projetada. Então, é muito importante que a gente possa compreender tudo que está acontecendo, né, e aprender, né, aprender a lição para expandir a nossa mente, crescer e aprender a ter essa flexibilidade sugerida, né, com o signo de Sagitário, que é um signo mutável, e com a lua cheia no signo de Gêmeos também, devido a toda essa influência de Mercúrio retrógrado, né, de Júpiter em Gêmeos. Então eu acredito que vai ser uma lunação certamente de grandes aprendizados, né, e que vai nos permitir desenvolver propósitos para a nossa jornada com mais legitimidade, com mais autenticidade, né? E que assim seja.